Enfim, vamos mudar aqui a pauta, ainda na política, viu, Cláudio? Porque o ex-deputado federal Jean Willis, que é do PT, ele chegou a ser cotado para integrar a equipe de comunicação do governo Lula, só que esse possível cargo entrou numa espécie de banho-maria ali, quer dizer, tá em análise, tá? Essa é uma apuração do UOL. O nosso site traz uma reportagem do Lucas Borges Teixeira, também do Leonardo Martins. Eles contam que, depois daquela discussão nas redes sociais, falamos bastante aqui sobre essa discussão do Jean com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O ex-deputado Jean Willis foi encorajado a voltar ao Brasil pelo próprio presidente Lula. Ele se encontrou com Lula quando voltou aqui para o Brasil, foi quando teria sido convocado a trabalhar na área de comunicação da presidência. O nome teria sido sugestão, inclusive, da primeira-dama, de Janja. Ele teve certo apoio do governo, ou seja, estava tudo certo, né? Tudo encaminhado. Mas aí veio a treta enorme com o Eduardo Leite. E agora a ideia é esperar o conflito com o governador do Rio Grande do Sul sair dos holofotes para dar uma decisão final. O UOL chegou a procurar o Jean Willis, mas ele preferiu não se manifestar. Tem aí ficado mais reticente de dar entrevistas. Mas até nos últimos dias agora, ele falou ali que o governador do Rio Grande do Sul estava fazendo uma cortina de fumaça porque queria esconder algo, né? Por exemplo, os problemas lá do Rio Grande do Sul com essa história toda. Mas me parece que acabou tropeçando na própria língua aí o Jean, né? Quer dizer, tinha um cargo, estava voltando, mas pode perder o cargo por conta desse temperamento dele, né, Cláudio? Ah, pode, ainda mais se a gente estiver falando da Secretaria de Comunicação da Presidência, né? Tudo que não pode ter na área de comunicação presidencial é ruído dessa natureza, né? Ainda mais se a gente considerar que o atual governo, uma coisa que ele tenta fazer é corrigir um problema que era muito frequente no governo anterior, do presidente Bolsonaro, que era esse conflito com outras instâncias institucionais. Então, era comprar briga com governadores de estado, comprar briga com prefeitos, comprar briga com o judiciário, com certos representantes institucionais do Congresso, né? Lembrando daquele conflito que ele teve na primeira metade do seu mandato com Rodrigo Maia. E agora, o que o governo está tentando fazer é, mesmo na relação com certos adversários, ter diálogo e ter uma posição institucional. No caso, estamos falando do governador de um estado, o governador do Rio Grande do Sul. Claro que faz sentido para o presidente da República manter com ele um diálogo respeitoso. Se lá na frente eles serão adversários eleitorais, o que pode vir a acontecer, isso é outra história, isso se resolve na eleição. Mas enquanto estão correndo os mandatos, tanto presidencial como dos governadores, é preciso uma relação de respeito. Se você leva para o coração da área de comunicação do governo alguém que se dirige a um governador da maneira como o Jean Willis se dirigiu, né, questionando inclusive a forma como ele lida com a questão da sua orientação sexual, né, a maneira como ele vincula isso a posições político-ideológicas que possa ter, e faz isso de forma ofensiva, é claro que, na realidade, isso não contribui para essa estratégia que o governo vem adotando de normalizar essas relações. E já havia ali algumas restrições ao nome do Jean Willis dentro de setores do governo, ainda assim o nome vinha sendo bancado pelo presidente, ao que consta também até pela própria primeira-dama, mas quando surgiu esse novo episódio, aí, digamos, a ala que defendia que o Jean Willis não fosse para a área de comunicação do governo, ela ganhou força. Então, imagino que seja não só um banho-maria, né, deixar ali em stand-by, mas que também haja uma certa disposição, talvez, a não alocá-lo, pelo menos numa área tão sensível e tão crucial como essa. Pode haver outros setores do governo não tão centrais nas relações político-institucionais como a área de comunicação, nas quais o João Willis até possa, porventura, contribuir. Pois é. A ver, né? Qual vai ser o futuro do Jean Willis. Ele me parece de bastante apreço aí da Janja, do próprio presidente Lula, né? Que a gente mostrou até assim que chegou aqui ao Brasil, eles se encontraram e tudo mais, conversaram. A Janja tem um carinho enorme pelo Jean e tentou levá-lo para a SECOM. A gente sabe também da participação da Janja, né? Ela tem participado bastante ativamente. Tem gerado algumas críticas também, mas por outro lado também aponta também muito machismo nessas críticas, né, Cláudio? Ah, eu acredito que sim. Né? É muito melhor, eu acho, uma primeira-dama, digamos, que tem posições e tem protagonismo, do que aquela primeira-dama que vive sempre à sombra do presidente, quase como se fosse um acessório dele. Né? E que, enfim, tem alguns espacinhos destinados a ela, que são aqueles espaços tradicionais, quase que secundários, por ser ela a primeira-dama, como, por exemplo, cuidar de políticas assistenciais, né, de fazer caridade, esse tipo de coisa. A Janja tem aí uma longa trajetória de militância política, é de se esperar que ela procure dialogar, né, interferir
nas ideias que o próprio presidente tem, não necessariamente tomando decisões de governo, mas sendo alguém a quem o presidente escuta, né, e consulta. Então, é claro que isso gera, primeiro, por muita gente, um estranhamento, dado esse papel tradicional que as primeiras-damas desempenharam em grande parte do tempo. Né? Talvez uma exceção importante e honrosa a isso seja a ex-primeira-dama Ruth Cardoso, né, que também tinha um papel ali protagônico, inclusive liderando alguns programas governamentais. Mas, fora isso, a gente não vê mesmo tanto espaço para elas dentro dessa postura mais, digamos, de colaboração e de ser uma consultora política, em grande medida, do presidente. A Janja tem esse papel. Então, é normal que haja esse tipo de reação. Normal, quero dizer, por conta do que as pessoas estão acostumadas a fazer, não porque isso seja defensável. E aí, claro, gera esse tipo de ruído. E também, isso não quer dizer, por outro lado, que toda sugestão que a Janja der, às vezes vai estar correta, às vezes pode estar correta, às vezes pode estar errado. Né? Talvez esse caso do Jean Willis seja um caso em que, eventualmente, não foi uma sugestão muito positiva, sabendo-se aí do que é essa trajetória sempre muito belicosa de um Willis que funciona de um jeito como parlamentar, mas dentro do Poder Executivo e nessa área que eu mencionei, a área de comunicação, me parece que é um pouco mais complicado.